Eu tô viajando na questão da pandemia, da relevância dos negócios, cara. E você que vive o dia a dia desses negócios novos que se criam e passam a ser relevantes na vida das pessoas. Cara, essas plataformas, eu não sei o Mercado Livre ou o Magalu, mas assim, especialmente o Rappi, o iFood, eles passaram a ser tão relevantes na vida das pessoas. Mas por outro lado, para fazer acontecer, existe um outro lado também que é a questão dos trabalhadores que estão atrás dessa plataforma, por exemplo, entregando comida. Né? E tanto como motorista de Uber ou como um motoqueiro do iFood, eles são suportados por essas plataformas porque são novos modelos de negócio, né? Eu fico pensando que os modelos de negócios anteriores, você tinha, obviamente, uma estrutura mais fixa e determinada do cara assinar um contrato de trabalho e tal. Essas plataformas, elas ajudam as pessoas que pedem, mas elas ajudam também as pessoas que vão entregar um alimento. Eu acho que essa é uma ótima pergunta e, de novo, eu vou dar a minha visão aqui e aí eu vou declarar qual que é a minha posição em relação a esse assunto. Eu acho que assim, a gente está caminhando para um momento, né, e aí tem gente que não vai concordar comigo, mas a gente está caminhando para um momento que eu acho que é muito importante, que a gente está voltando a questionar, né, a função, a razão, o propósito social dos negócios também. Né? Então a gente está vivendo um momento em que a discussão sobre ESGs, sobre tudo que envolve sustentabilidade, impacto social, governança, está vindo com muita força. Para alguns isso aí é perfumaria. Eu não acho. Eu acho que todas as empresas, todas as organizações, elas vão ser forçadas a sentar ou deitar no divã e de fato entenderem qual que é esse propósito, essa razão, essa função social que elas têm para que a gente possa progredir. E aí, eu acho que negócios que estão criando modelos de negócios disruptivos, com produtos, né, que têm essa velocidade de execução e adoção, eu tenho certeza que eles não estão ignorando isso. Tá? Então, iFood, acho que e tantos outros não ignoram isso. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que teve uma aceleração e que agora a gente vai começar a ter um encontro ou, de fato, uma solução também para toda essa cadeia que envolve a entrega de um serviço. Eu não acho que ninguém está ignorando. Eu acho que a inovação ela avançou e agora a gente vai vir tentando entender como fazer isso de uma maneira mais equilibrada também. Que é o que normalmente acontece quando você tem esses saltos. Né? De novo, a gente tem as inovações acontecendo num ritmo mais rápido do que às vezes a sociedade e a legislação são capazes de responder. Mas eu não acho que nenhuma dessas lideranças ignora a importância deles atuarem e entenderem que todo esse ecossistema faz parte do que eles são como empresa. Então eu falo que as startups que não entenderem também que elas precisam ter isso em mente, não é que elas não vão crescer, mas elas vão deixar de crescer quanto elas poderiam, porque os próprios usuários eles estão buscando empresas que tenham esse posicionamento. Até o Venture Capital, que vai fazer o funding, vai cobrar... Cara, é porque eu acho que assim... Porque eu acho que hoje, né, a gente tem muito mais consciência para falar sobre esse assunto do que a gente tinha há 40 anos atrás. Né? Que você tinha ali, a função da empresa é gerar valor para o acionista. Cara... O mundo é muito mais complexo que isso. E é muito complexo essa relação. Acho que eu trabalhei um bom tempo na Uber também, né? Então, assim, óbvio, o que você falou, assina embaixo. Existe uma preocupação gigantesca com a categoria, vamos dizer assim. Até porque o futuro da empresa depende disso. Só que, ao mesmo tempo, o livre mercado, vamos dizer assim, é muito cruel. Como é que, por exemplo, fala assim, mas a Uber não aumenta preços há 5 anos. Óbvio, tem concorrentes fazendo um preço mais baixo. E aí, quem dirige Uber, por exemplo, e começa a perder, ou perdeu a licença do Uber porque fez alguma cagada, e vai para outro aplicativo, joga o preço mais para baixo ainda. E é aquilo, você vai pagar por um Uber se for o mesmo serviço que um outro aplicativo mais caro ou mais barato? Vai virar meio commodity, entendeu? Então, assim, é meio difícil essa relação.
Essa discussão é um pouco filosófica, né? Porque a gente tá falando de novos modelos de negócio com novas tecnologias e é impossível pensar que as relações de trabalho elas vão ser as mesmas que foram quando rolou a Revolução Industrial. Então, assim, eu acho que a aceleração da tecnologia é uma coisa meio bizarra, né? Parece que o tempo corre um pouco mais rápido do que antigamente. Né? Não, a gente tá falando aqui, né? É isso, né? A gente pegou um marco aí, que foi, né, o lançamento do iPhone. E aí a criação, dali a gente tendo toda essa categoria de smartphones sendo criados. É isso, a gente não tá falando de 20 anos, né? Então, assim, isso no espectro da história, cara, é nada. É muito pouco, É muito pouco. E aí a gente coloca no ponto, Geiger, que é até um convidado que a gente vai receber no futuro aí, é a transformação dos empregos. Cara, essa discussão é foda. importantíssima. Nossa, Sim. porque o que acontece? A gente vai ser pautado, obviamente que a gente está sendo... as novas tecnologias estão sugerindo novos modelos de negócio, disrupção, etc. As pessoas elas vão mudar. Existem empregos que vão deixar de existir e outros que vão ser criados. Tem um dado, imagino que aquele Dados. Isso se o governo deixar, né? Mas... Dados, precisamos de dados. Não, aquele dado lá, que é super tradicional lá. As crianças que estão nascendo hoje, talvez... não vão estar no emprego... Vão ter empregos vão ser especialistas de empregos que não existem nem ainda. existem ainda. Mas sempre foi assim. Não. Sempre assim. Sempre foi Sempre assim. Sempre Não. foi assim. Não. Sempre assim. Claro. Não, é. cara, mas sempre foi a assim. linha do tempo não é tão... Cara, Não, o negócio não. tá andando rápido aqui, cara. Não, mas Tá pensa bem. Você pega, sei lá, você vai marceneiro no Império Romano. Você pode ser um marceneiro agora. Não. Mas é outra coisa, É outra é. coisa já. A cronologia da tecnologia parece que é um negócio... Pensa 20 anos atrás. A internet é de 2000. Lembra do bug do milênio? A gente tá falando de 20 anos. Bug do milênio. O Bug- mundo ia Porra! acabar. 20 anos. Ia travar, né? Acabar. Ia dar bug geral. Lembra do bug que não foi bug? Cara, o bug que não foi bug. E tem gente que nasceu depois do bug milênio. Esse cara é um super vitorioso, né? E depois passou 2012 e não teve o apocalipse maia. Tá vendo como Pois as é. coisas são feitas Mas, Andrezão, 20 anos, cara. 20 anos é o quê? É nada. Porra! É nada. Agora, esse ponto, cara, eu acho que tem algumas correntes aí, né? Tem as correntes que falam, cara, isso sempre aconteceu, isso nunca aconteceu nessa velocidade. Corram para as montanhas, né? Tipo, os robôs chegaram. Né? Tem essa vertente, assim, né? Eu não acho que é nem um nem outro. Eu acho que a gente está vivendo, de fato, um processo que é mais veloz, né, do que a gente viveu. Mas, assim, a gente tá longe de estar vivendo o Exterminador do Futuro 2, né? Ou 1, né? Não é isso, né? Não é que a gente tá em vias de ter a Skynet e não é isso. Ufa. Não sei, o cara do Google tá falando que não vai ter Skynet. Não, mas é porque eu falo, né? Eu falo que, assim, o campo de inteligência artificial, ele existe há muitos anos, o campo de estudo, né? Sim. O que mudou, na real, assim, sendo bem concreto? A gente nunca teve tantos dados e tanta capacidade computacional. De processamento. É né? isso. Então, assim, essa é a grande transformação. Miniaturização também, né? Ficar... E aí, exatamente. E aí, assim, o campo, né, de estudo da inteligência artificial é lá de 1950, né? Marvin Minsky, essa galera. Então, assim, o que aconteceu foi que esses dois elementos fizeram a coisa se acelerar, né? Só que não significa que tudo que a gente está falando aqui vai se concretizar daqui a 2 anos. Por isso que a gente precisa entender quais são os desafios que a gente precisa hoje atuar. Cartório. Resolver o cartório. Resolver o cartório. Pelo amor de Deixa Deus. eu te falar, resolver a educação. Também. não, é muito mais Também. essencial. Então- O investimento na educação ali, igual você estava comentando, né? As incubadoras e tudo mais. Não, e outra, assim, a gente está falando aqui de crescimento, as startups e tal. Eu falo o seguinte, de nada vai adiantar isso tudo se não tiver pessoas para trabalhar e construir esses produtos. Hoje, o maior desafio que existe para os próximos 10 a 15 anos para as empresas de tecnologia é o gap, né, a lacuna de demanda e oferta de profissionais de tecnologia. Tem país em que importa essa mão de obra. E aí, pensa o seguinte, que com a pandemia,
o mercado virou um mercado absolutamente sem fronteiras. Então, um desenvolvedor no Brasil, ele pode estar trabalhando, ganhando em dólar, em euro, em rupees, não sei. Para qualquer lugar do mundo, e uma startup brasileira que está precisando de um desenvolvedor ou de um grupo grande de desenvolvedores, ela não consegue contratar. Eu falo que é importante a gente descer para o mais básico, que é assim, cara, tecnologia é um people business. Então, assim, são pessoas que se juntam ali, criam uma tecnologia, um produto, uma coisa. Se você não tem talento para fazer isso disponível, a capacidade de você inovar e de você fazer isso acontecer cai muito. E esse na minha opinião, esse é o principal desafio que a gente vai enfrentar para o Brasil nos próximos 10 a 15 anos. Sim.